Voar. Voar no sonho. Quem nunca sonhou que estava voando? E até como as referências de super-heróis, super-heroínas. Quem nunca, né? Bom, esse vídeo eu vou aqui tratar da minha experiência com sonhos lúcidos e com não apenas voar de maneira esporádica, mas voar dentro de uns ensinamentos que eu obtive durante mais ou menos 3 anos, e eu vou aqui compartilhar com vocês esse passo a passo desses sonhos, mais ainda desses ensinamentos de como voar, né? Mas, claro, que aqui não é uma receita de bolo, mas um relato dessa experiência no qual eu aprendi a voar, e até hoje eu utilizo essas técnicas que eu aprendi para voar com mais facilidade nos sonhos. Tá? Então, se você quiser saber um pouco mais, fica aqui nesse vídeo. Meu nome é Júlio Smack e você está no meu canal Júlio Smack Oficial aqui no YouTube. Dá um joinha antes de continuar a assistir este vídeo, se inscreva no meu canal e toque lá no sininho para que você possa receber os vídeos com, em primeira mão, digamos assim, tá bom? Vamos lá. O tema deste vídeo. Já faz um tempo para falar sobre esse vídeo, até porque nesse meu canal agora estou trazendo esses temas, né, um pouco mais sobre essa vibe espiritualista, né, sobre pesquisa sobre os sonhos, até porque eu tenho sonhos lúcidos já faz muito tempo, e agora com o YouTube eu consigo ter mais acesso a esses tipos de conteúdo que antes eu não tinha. Há 10 anos atrás era muito difícil você ter um conteúdo sobre sonhos lúcidos. Bom, eu primeiramente já sonhava tempos atrás que eu estava voando, né? Inclusive, quando eu era criança, eu tinha muitos momentos de sonambulismo. E um deles foi bem sério. Eu estava sonhando, né? Eu lembro do meu sonho, eu lembro exatamente de como eu estava sonhando. Eu estava sonhando que eu era o Superman e eu tinha que chegar na sacada da casa da minha mãe e voar. Só isso. Então, pois assim fui. Pois assim fiz. Eu caminhei até chegar à sacada, na varanda da minha mãe. Quando eu ia voar, claro, no sonho, no sonho, mas eu estava fazendo aquilo, eu estava andando. Quando eu ia chegar para voar, minha mãe me segurou. E quando minha mãe me segurou, eu fiquei no choque de realidade, porque era ao mesmo tempo sonho e ao mesmo tempo minha mãe me segurando mudou um pouco a configuração das realidades que eu estava, porque eu estava na realidade do sonho. Quando eu percebi, eu estava de verdade na varanda da minha mãe. Minha mãe começou a me acalmar. Na verdade, eu senti que ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo tentou me acalmar para que eu voltasse, né, para consciência, e ao mesmo tempo me deixasse ainda em estado de sono para que eu pudesse dormir, né, logo ali em seguida dormir. E aquilo me chocou muito porque foi muito real e de verdade eu ia pular. Eu não tenho dúvidas disso. Minha mãe realmente me salvou e eu ia pular. Então essa questão do voar já existe há muito tempo. Isso eu tinha 6 anos de idade mais ou menos. E depois de um tempo, né, eu voava esporadicamente, só que existia um período da minha vida em que eu comecei a sonhar frequentemente com voar. E existia uma voz como se fosse um mentor ou uma mentora que ia me ensinando passo a passo, né, a cada noite. Não lembro se era a cada noite seguida ou se existia um espaçamento entre uma noite e outra com esses ensinamentos. Mas comecei a esses ensinamentos, né, em que ele ou ela, né, esse mentor, vou falar esse mentor, mas pode ser ele ou ela, e
era, né? Eu instintivamente corria e pulava. Mas era uma corrida em que eu fazia isso para poder alcançar algum afastamento do chão para o ar, né, para o céu, talvez. Então eu corria, fazia isso. E aí eu caía, óbvio. Então eu corria e fazia isso. Então, nos próximos sonhos, eu corria e fazia uma força com o chakra coronário. Não, com chakra cardíaco, desculpa, o chakra cardíaco. Então eu corria e fazia força com o chakra cardíaco para cima. E aí eu caía. Só que quando eu comecei a utilizar com um pouco mais intensidade o chakra cardíaco, eu corria e eu senti uma pequena suspensão, mas eu caía, né? Então eu depois comecei a correr e saltar, tipo fazendo como se fosse salto em distância. Então corria, fazia esse mesmo esforço com o peitoral, né? Tinha essa relação de ir para cima o tempo todo. Com o tempo, né, eu comecei a fazer isso e ficar um pouco mais suspenso. Isso foi gradual, tá? Foram várias noites fazendo esse mesmo exercício. Bom dia. Passou aqui minha amiga professora de yoga, Jamila. Jamila, você está no meu vídeo. Então, comecei a fazer, né, esse exercício de subir. Só que começou a doer, eu sentia muita dor aqui no peitoral, o cardíaco. Parecia que eu sentia mesmo a dor no meu corpo físico, não no meu corpo espiritual, né? Meu corpo que estava sendo projetado nesse sonho. Então, doía. Então eu sentia muito esforço, mas a dor via como resposta desse esforço, né, de tanto fazer isso. Tá. E com o tempo comecei a também utilizar o chakra, o sexto chakra, né, que é aqui do terceiro olho. Então comecei a fazer esse mesmo esforço de subir, subir. E nada era muito efetivo. Eu tinha um pequeno sobrevoo, né, quando comecei a usar esse chakra aqui e caía. Só que também começava a sentir dor. E o mentor sempre, né, o mentor ele trazia esses ensinamentos, mas me deixava experimentar por conta própria. Então ele dava um direcionamento e falava, claro, né, tipo, não dizia com palavras, mas era uma experiência sensorial de entender que eu tinha que usar esse chakra especificamente para lançar-me para cima. E depois esse daqui, né? Então ele começou aqui e depois indicou a utilizar esse chakra. E foram, né, várias noites também sucedendo utilizando esse mesmo chakra. Então eu corria do mesmo modo e fazia isso. Corria do mesmo modo. Depois eu comecei a não correr. Então, ao invés de correr e fazer esse esforço, eu simplesmente pulava, fazia o esforço e ficava um pouco e sentia dor e caía. Também e caía. Então, eu comecei a sentir que eu podia utilizar a minha energia do impulso para subir e não necessariamente aquela mesma maneira de, como a gente vê, né, os aviões, tipo, ele tinha que alcançar uma velocidade para poder voar. Eu também utilizava o braço em algum momento, né, de fazer esse exercício, né? Eu falo exercício porque realmente para mim era um exercício. Então, de fazer esse gesto e depois eu fazia isso. Fazia esse gesto, depois fazia isso. Principalmente quando eu estava parado, porque eu fazia isso e projetava meu corpo para o céu. E era dolorido, tá?
Depois de um tempo, nos sonhos começaram a ter algumas provas, né? Alguns momentos em que, de fato, eu estava perto de algum lugar que era alto e eu me projetava para esse lugar alto como um precipício, ou como um prédio, ou como, sei lá, um lugar alto. E eu me jogava e tentava voar com esses recursos que eu tinha. Né? A maioria eu não conseguia. E algumas vezes, nesses exercícios, como eu sentia que ia cair, né, não conseguia nem flutuar, nem reduzir a velocidade, então eu acordava do sonho. Então, às vezes ao cair, eu tinha a sensação que ia morrer, então eu saía do sonho, ou ia para um outro sonho, ou eu acordava. Então era muito nítido quando eu acordava, porque o meu corpo, ele, novamente, né? Eu sentia o colchão, eu sentia o peso no meu corpo, então era uma coisa muito seguida, então, e consciente. Tá? Bem importante dizer isso, consciente. Bom, o outro passo, depois, né, de saltar, depois de ter cenários em que eu caía, né, que eu me projetava para poder conseguir botar em prática essas técnicas que eu aprendia, eu comecei a aprender sobre pensamento. Então o mentor dizia: imagine, né, traga a sensação na tua mente que você está voando. Ao invés de você fazer o esforço físico, os gestos, você faz isso na mente. Era muito difícil, porque eu não utilizava somente o chakra, que o meu esforço era na cabeça inteira. Tipo, era como se o chakra ele fosse aqui todo. Então eu fazia um esforço de imaginar eu voando. Então era, era um exercício muito mais difícil para mim. Então, depois de fazer o esforço do gesto, tudo isso ainda me causava algum tipo de dor, né? Algum tipo de esforço. É como se fosse um exercício físico constante e você estivesse exercitando aquele mesmo músculo e ele estivesse fadigado, acho que é fadigado. E aí você sente dor. Nesse que eu tinha que pensar era muito louco, porque eu pensava que estava voando e ao mesmo tempo o meu corpo se mexia e era muito difícil de manter esse pensamento. O que era complicado era manter o pensamento do voar, era manter o pensamento desse tipo de ação, voar e ao mesmo tempo não me distrair para que eu mantivesse esse voo. Com o tempo fui praticando isso e também existia a relação do cenário, né? Eu estava em algum cenário que tinha esse precipício, né? Esse lugar alto que eu podia me jogar para voar. Ao invés de me projetar para cima, eu já tinha o espaço para eu poder conseguir ter essa queda para eu voar. E depois, né, de fazer esse exercício da mente, eu comecei a ter uma experiência um pouco mais de ter um voo de mais tempo. Então eu conseguia sair mais, ficar um pouco mais no ar. Então eu subia tanto mais alto, como também quando eu me jogava eu tinha uma consciência e também um controle melhor desse voo. Então, o chakra, então recapitulando: chakra, cardíaco, depois o terceiro olho, e depois ele me trouxe a relação do pensamento. Depois do pensamento,
eu comecei a ter um voo um pouco melhor. Mas ainda assim, o gesto ele era muito presente, que às vezes quando eu estava perdendo o controle, né, porque o pensamento era muito difícil de manter firme para que o voo fosse perfeito, né? Então eu tinha que usar um gesto para poder manter o voo ali ativo, né? Porque então o gesto vinha para manter a mente conectada para que o pensamento fosse firme em relação ao voo. Bom, depois disso passaram-se tempos em que esse voo ele acontecia e depois com o tempo eu comecei a voar com muito mais facilidade. Então esse voo, inclusive, ele me ajudava, né, esse voo consciente conseguia me ajudar a fugir de, sei lá, de quem, porque eu nunca via quem era. Então eu fugia, eu estava sempre fugindo de alguém, mas não sabia quem era. Mas também não conseguia olhar para trás, porque quando eu tentava olhar era como se fosse uma escuridão e ao mesmo tempo eu tinha essa necessidade de correr, essa fuga, era um instinto de correr mesmo. E essa consciência do voar me ajudou a fugir dessa pessoa, desse ser, desse espírito, com muito mais agilidade. Claro que eu não conseguia com tanta eficiência, mas eu tinha mais consciência para fazer isso, mais ferramentas. Então, eu lembro até uma vez que quando eu estava praticando esse voo, eu estava numa chuva lá, eu estava e era muito louco porque parecia muito real. Eu estava acima de uma cidade, em cima ou acima de uma cidade, e estava chovendo muito. E não sei como que eu cheguei lá no céu, né, chuvoso, mas eu comecei a ter tanta consciência aos pouquinhos, né, nesse momento que eu estava lá em cima, que eu comecei a brincar com essa experiência do pensamento, de pensar que eu estava voando já e transitando entre as gotas de chuva. Era muito nítido. Então, ao mesmo tempo que eu passava, criava algum tipo de, de rodamuinho, não sei como posso dizer. Eu passava e fazia esse movimento, né, de rastro enquanto eu passava. E eu conseguia ver, sentir a chuva, sentir ao mesmo tempo o vento. Era uma experiência muito real desse momento da chuva. E uma coisa que, se você está aqui até agora, coloca lá nos comentários. Esteja atento ao seu pensamento. Esteja atento ao seu pensamento. Então, coloca lá nos comentários se você está até aqui. Por quê? Esse vídeo todo de acho que deve dar 20 minutos é porque o meu mentor ele falou. Assim como outros exercícios que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos. Os próximos vídeos eu vou comentar sobre os ensinamentos que os meus mentores, ou meu mentor, minha mentora, trouxe sobre manipulação de elementos. Tá? Mas de fato esse também trouxe um ensinamento falando sobre o pensamento. Cuidado com o seu pensamento. Aqui o pensamento ele ganha forma, ganha vida só em você pensar. Então, o que ele quis dizer? Quando, depois disso tudo, quase 3 anos, né, intensos desses sonhos, voltado para voar, com os ensinamentos de voar, eu estou parado, penso e voo. Assim, sem gestos, sem nada. Eu estou aqui e penso e vou. Só isso. Então, ele me trouxe esse alerta. Cuidado com seus pensamentos. Então,
para você que está assistindo, para mim, nos sonhos é muito real isso. Muito real. E depois desses sonhos lúcidos, com esses ensinamentos de voar, eu sempre me questiono, às vezes, claro, eu consigo trazer uma consciência melhor sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou vivenciando, sobre como, como está a qualidade do meu pensamento. E, de fato, no sonho é muito rápido isso. Eu penso e em milésimos de segundo já estou voando. E isso é muito forte, né? Porque do outro lado, com o decorrer do tempo, no decorrer do tempo, fui percebendo, né, fui tendo mais sonhos lúcidos e hoje percebo que nos sonhos lúcidos parece muito real as coisas. Parece muito real. Do mesmo modo que eu estou aqui de frente do celular gravando, no sonho é o mesmo. Só o que diferencia para mim é, por exemplo, que no sonho eu consigo ultrapassar a parede, no sonho eu consigo voar, no sonho eu consigo manipular elementos. Então isso tudo eu consigo diferenciar do sonho para a realidade. Só que de fato, para mim é tudo igual. É tudo igual. As pessoas, o toque, o cheiro, a atmosfera do lugar, a luz, tudo. Então, recapitulando, então eu aprendi primeiramente com, né, correndo e saltando. Depois comecei a utilizar o chakra cardíaco, e então eu fazia força, doía, começou a doer bastante, né? Depois o mentor começou a me ensinar a utilizar o chakra do terceiro olho, sempre projetando para cima. Depois, né, não sei se foi depois ou durante ou um pouco antes, né, enfim, eu utilizava o braço e fazia a projeção para cima. Depois, utilização da mente para construir um pensamento de voar. Também doía, como se minha cabeça toda fosse o terceiro chakra inteiro. E com o tempo comecei a ser mais fácil o voo, porém os gestos eram necessários para conectar ainda a mente e o corpo para equilibrar o voo, para manter o pensamento na construção do voo. E o aprendizado. Cuidado com o pensamento, porque ele se materializa com muita rapidez e facilidade e intensidade nos sonhos. Imagine então aqui nesse mundo, nessa dimensão Terra, porque também acontece. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar aqui postando mais vídeos e dessa maneira um pouco mais despojado, um pouco mais natural, tá? E deixe aqui seus comentários, fale um pouquinho sobre sua experiência. E eu estou aqui justamente porque é um desafio, não é fácil estar aqui compartilhando essas experiências. E também é um meio de eu extravasar um pouco esses, sabe? Você também que deve estar assistindo esse vídeo deve estar pensando, putz, eu também me sinto preso sem poder compartilhar com alguém sobre isso. Porque você vai falar com um amigo, vai te achar doido. Se você falar com seus pais, também pode te achar doido. Se você falar com, sei lá, com um grupo espiritualista, às vezes nem eles entendem, nem eles sabem também interagir com essas informações. Então vocês estão aqui num lugar seguro para compartilhar suas experiências, porque também é um desejo meu de estar abrindo esse diálogo com vocês que estão vivenciando a mesma coisa, que ou que estão iniciando nesse processo de sonhos lúcidos, que está voando, né? Ou que já está há um bom tempo e que de certo não consegue compartilhar com as pessoas de uma maneira assim, simples, né?
E como se fosse algo natural, porque de fato para mim é natural. Também não sei se é natural para as outras pessoas, mas também não sei se é natural também para outras pessoas, mas para mim é natural, porque acontece com frequência e eu parei de achar que isso é um problema, de que isso é palhaçada, de que achar que isso é coisa da minha cabeça. Eu parei. E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, né, de maneira muito simples e, e honesta, né? E assim, abrindo o coração. Tá? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha somado alguma coisa para vocês. Lembrando que isso aqui não é uma receita de bolo, galera. Não cheguem aqui achando que isso aqui é uma receita de bolo, que isso aqui pode ser um passo a passo para todo mundo. Não é. Isso aqui é um relato do Julius Mack, que pode ser que some alguma coisa da sua experiência e mais ainda, para que te ajude a perceber que isso é algo natural, né? Dentro da minha experiência natural, então se acontece com você, também é natural. Então não leve isso como um problema, não leve isso como algo, nossa senhora, é algo sobrenatural, tipo, não, faz parte de você. Então a gente está aqui juntos e vamos trocar uma ideia, tá? E é isso aí. Toque o sininho, curte esse vídeo e se inscreva. E até os próximos. Beijo. Tem um Instagram que é @brasilpinói e tenho também um outro que é Julius Mack Terapias. Vejo vocês lá, galera. Até o próximo vídeo. Beijo.